Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos! Como o meu ritmo é lento, esse é o terceiro vídeo da série de contos da nossa gleba urumajoense, do Antônio Coutinho de Campos. Pois bem, apesar de ser o terceiro vídeo, ah, é o segundo conto. Portanto, A Fuga de Miraci. Vimos o conto Aldeia, que eu dividi em dois vídeos, um para apresentar o conto e outro para fazer uma discussão histórica, historiográfica, levantar algumas questões sobre esse conto. E a mesma coisa faremos aqui. Provavelmente dividiremos esse conto em dois ou três vídeos, porque é um dos contos mais conhecidos da gleba urumajoense. Você tem alguns trabalhos já sobre esse conto, como, por exemplo, perdão, uma peça do Emiliano Picanço, lá do Araí. Maravilhosa, magnífica. Ele até trouxe essa maravilhosa apresentação dele aqui para Santa Maria do Saizal, quando do lançamento do meu livro Carne Metafísica, diz Antônio Coutinho de Campos, em A Fuga de Miraci, que determinada tarde, Catumbá, filho predileto do pajé urumajoense Amoré, toma sua igarité, canoa construída de único tronco de árvore, vai até sua casa, pega duas tarrafas de malhas variadas, três espinhéis de 50 anzol cada, e após abastecer a canoa com algumas reservas de água, fala para seu pai que irá pescar. Quando interpelado por Amoré, quais serão os seus companheiros, Catumbá diz que prefere ir sozinho, pois não deseja dividir o fruto da sua pescaria com ninguém. Assim, tomado o seu remo, no final da tarde, ele se põe a navegar, desce o rio Urumajó, toma um determinado furo. Para quem não sabe, furo são igarapés que conectam um rio ao outro. No caso aqui, o estuário do rio Urumajó ao estuário do rio Piriá, porque ele atravessa e chega até a costa do APU Salvador, praia de APU, local onde dava muita tainha. E ele já tinha construído um rancho anteriormente. Ao chegar no rancho, ele agasalha as coisas que havia levado, faz as primeiras pescarias por ali, salga os peixes que consegue pegar, mas à noite, ele sozinho, no rancho, ouvindo o marulhar das ondas e a calmaria do luar, se põe a pensar em Miraci, moça bonita que ele conheceu anteriormente na aldeia de Turiaçu, no Maranhão. E a visão dessa moça não deixava seus pensamentos em paz, de forma que ele, tomado de amores, agasalhou as coisas que tinha, pegou a canoa e decidiu ir até Turiaçu e trazer a moça consigo para Urumajó. Pegou o estuário do rio Piriá, transpôs para o rio Gurupi, até chegar a rio Turiaçu, onde subiu lentamente. Ao chegar nas imediações da aldeia, Catumbá, próximo à cerca da casa de sua bem-amada,
apitou como um pássaro 3 vezes, mas de forma que Miraci pudesse reconhecer. Entre a segunda e a terceira vez que ele assobiava como um pássaro, viu uma silhueta na porta da casa. Reconheceu, mesmo no escuro, era Miraci. Ela veio em direção a ele e quando ele perguntou se ela toparia fugir com ele naquele momento, sem qualquer resistência, só pediu que ele aguardasse um instantinho enquanto ela ia pegar os seus pertences, mas também não demorou. Foi rápido. Saíram correndo suave para que ninguém ouvisse os ruídos. Miraci entrou na canoa, sentou no banco da frente. Catumbá empurrou a canoa em direção ao meio do rio e daí se pôs a remar. Mal haviam chegado na outra margem do rio, onde o luar projetava a sombra do manguezal, mais ou menos até o meio do rio, e eles podiam se proteger à sombra do manguezal, porque quem chegasse na aldeia não conseguiriam ver a canoa, e por isso se julgavam seguros. Mas não demorou, a aldeia começou a acordar e gritos, ruídos. Miraci fugiu! Miraci fugiu! Miraci fugiu! Vamos pegar o captor! E aí todos os indígenas turiaçuenses se colocaram à margem do rio, outros começaram a reunir as canoas, pegar o remo para sair na perseguição, mas eles não conseguiam ver Miraci e Catumbá, porque já estavam protegidos na sombra do arvoredo. Mas de nervosismo, Catumbá enfiou um pouco mais forte o remo na água e com muita força puxou esse remo para trás. E quando se faz isso, o remo ronca. E aí, ao fazer isso, a tribo de Miraci, que estava atenta com os ouvidos a qualquer ruído, a qualquer movimento, ouviu o roncar do remo de Catumbá e imediatamente atiraram flechas. As flechas passaram sibilando por cima dos dois e caíram no manguezal logo à frente. Miraci, sem pensar 2 vezes, arranca o banco da canoa com uma força dantesca e diz: Vamos, Catumbá, meu bem, eu te ajudo. E começou a remar. Mas aí os parentes de Miraci colocaram as canoas na água e saíram em perseguição. Na boca de um igarapé, Catumbá quedou a canoa e entraram neste igarapé um pouco cerrado na frente e ali ficaram escutando o ruído, as canoas dos parentes de Miraci subindo e descendo o rio em busca dos dois. Ali, escondido naquele cerrado, dentro do igarapé, eles passaram a noite. Coutinho de Campos não afirma se rolou. Mas eu aposto que sim. Amanheceu e eles, cautelosos, ficaram o dia ainda se alimentando de frutas silvestres, por medo de pegar o rio à luz do dia e serem descobertos. Na noite seguinte, contudo, cautelosos para não serem pegos e vigilantes para ver se não havia qualquer vestígio de canoa no rio, após certificarem que não, eles desceram os furos, as desembocaduras e chegaram até o rancho de Catumbá, em Apu. De lá, arrumaram as coisas, o peixe salgado que Catumbá tinha pegado na primeira noite e rumaram para Urumajó.
ao chegar a Urumajó, qual não foi o susto de Amoré? Quem é essa moça? Ah, isso é a filha do chefe de Turiaçu. E Catumbá se pelando de medo, diz, com certeza os turiaçuenses chegarão até Urumajó e nós teremos uma guerra por conta de Miraci. É uma espécie de Helena de Troia aqui na Amazônia. Nós teríamos uma guerra, porque certamente eles virão resgatar sua filha querida. Para evitar uma guerra entre dois povos, os urumajoenses e os turiaçuenses, Amoré decide ir até Turiaçu. E detalhe, ele não conhecia a região, nunca tinha ido lá, mas ele decide, através das descrições, ir até a aldeia de Turiaçu e conversar com o Tuxaua de Turiaçu, pai de Miraci, que era o cacique Araporé. Toma sua igarité e segue. Logo ao chegar no porto, ele vê um grupo de rapazes, de guerreiros, montando suas armas, seus alimentos na canoa. E eles confessam para eles: nós estamos buscando alguém que veio até aqui, até a nossa povoação, e capturou uma moça, a filha do chefe, Miraci, e ninguém sabe por onde ela anda, de forma que nós estamos rodando de aldeia a aldeia para ver se encontramos. E aí, a Moré, que havia ido até lá para inventar alguma desculpa para que a comunidade não entrasse em guerra, teve que mudar de estratégia. Foi bem recebido por Araporé. Disse: olha, nós, urumajoenses, também somos tupinambás, igual vocês, portanto, somos irmãos. Conversaram bastante. Na conversa, falou do seu jovem filho, Catumbá, e o quanto o garoto era excelente, elogiando Catumbá, dizendo: olha, que garoto esplêndido, ninguém pesca ouricica no linhavão igual esse garoto. E aí, Araporé começou a ficar empolgado, disse: que garoto extraordinário. E a mulher acrescenta, com uma ressalva: não existe ninguém melhor do que Catumbá para capturar Pacamun na tronqueira. E Araporé, que adorava um mingau de pacamun com quiabo, disse: eita, esse garoto é um herói. Acontecer essa amizade entre o pajé de Urumajó e o Tuxaua de Turiaçu. Amoré fala que está percorrendo as aldeias circunvizinhas em busca de uma moça para casar-se com esse seu filho tão cheio de atrativos. E Araporé lamenta, diz: nossa, se Miraci não tivesse fugido há questões de uma semana, seria um prazer ver as nossas famílias irmanadas através do matrimônio dos dois. Mas é lamentável. Contudo, Amoré, que havia falado de si mesmo, das suas próprias qualidades, dizendo que era semi-civilizado, mas não perdera o hábito, o domínio dos sortilégios, das magias indígenas, disse: eu poderia, através dos meus sortilégios, através das minhas encantarias, trazer Miraci de volta. Se você aceitar fazer uma visita para a gente lá em Urumajó, eu posso fazer uma encantaria e devolver a sua filha para você. Prontamente Araporé aceitou, não deu outra. Uma semana depois ele chegou a Urumajó, foi muito bem recebido pelo seu amigo Amoré, agasalhado. E à noite, altas horas, quando estavam no meio dos festejos de encantaria, Amoré havia começado a sua sessão, a sua cerimônia religiosa de encantaria para trazer Miraci de volta. E Araporé, ali também aguardando, entrou na casa dos rapazes encapuzados
cada um deles segurando uma das mãos de Miraci. Nesse momento, também entra na casa nada mais, nada menos do que Catumbá. E aí, o pai de Miraci se abraça com ela para matar a saudade, fala sobre a falta que ela faz, mas que agora eles estão juntos de novo, graças à encantaria de Amoré. Quando Catumbá é apresentado imediatamente, Araporé põe a mão de Catumbá sobre a mão de Miraci, aceitando o relacionamento dos dois, a união dos dois. E foi dessa forma, diz Antônio Coutinho de Campos, que Urumajó, através do matrimônio de Catumbá e Miraci, se uniu à aldeia de Turiaçu, no Maranhão. Veja que história linda. Mas tem uma série de coisas aqui que a gente vai desenvolver a partir do próximo vídeo. Esse é o vídeo 3, como eu falei anteriormente. Para você que não assistiu o outro, dê uma chegada lá no canal Poesofia, História e Vida. Se inscreva, não custa nada. Dê uma curtida, deixe um comentáriozinho lá pra gente. É isso. Forte abraço. Aqui, Gabriel Pacheco, escritor, poeta, preguiçoso também. Até.